Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este Lado a Lado. Ela é poliglota e mestre em relações internacionais, uma internacionalista, como ela mesmo diz, uma estudiosa de questões mundiais. Eu converso no programa de hoje com a querida professora Denise Lícia Boni de Oliveira Gasparini. Bem-vinda, Denise. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Prazer é meu, professora, porque é um assunto tão diferente, né? Relações internacionais, eu nunca tinha trazido ninguém aqui, nenhum profissional dessa área. Então, para começar, podemos falar um pouquinho aí do papel de um profissional de relações internacionais? Claro, o profissional de relações internacionais é um profissional que tem uma atuação muito ampla. Então, o profissional pode trabalhar tanto para o governo, então desde diplomacia ou alguns outros ministérios aí no nível federal, mas também pode trabalhar nos governos estaduais e municipais. Tem muitos municípios hoje que já têm uma secretaria de relações internacionais justamente para fazer essa ponte entre os interesses municipais da cidade e potenciais empresas estrangeiras que possam vir se instalar, convênios, as cidades irmãs, que são cidades que têm situações parecidas em outros países, então que podem trocar ideias, trocar projetos. Inclusive, tem cidades que têm projetos culturais semelhantes. Sim. Por exemplo, São Bernardo do Campo é uma cidade irmã de uma cidade chamada Marostica, na Itália. A cidade de Marostica é conhecida pelo jogo de xadrez. Eles têm um projeto de um jogo de xadrez humano que acontece a cada 2 anos, gigante, um tabuleiro que ocupa uma praça. Então, é uma história medieval de que o dono do feudo, o senhor daquela cidade, tinha 2 filhas, as 2 em idade de casar, e tinha 2 pretendentes querendo a mesma filha. E aí, em vez de os 2 pretendentes propuseram um duelo. E o dono do feudo, o senhor ali, falou: em vez de vocês se matarem, um matar o outro, vamos fazer uma partida de xadrez. Quem ganhar o jogo, escolhe a noiva. Quem perder, fica com a outra. Eu não queria ser a outra. Eu também não. Melhor não. E desde então, eles reencenam essa história e a cidade ficou super conhecida por conta do jogo de xadrez. E aí, eles fizeram essa cidade irmã com São Bernardo do Campo e começaram a desenvolver projetos ligados à cultura do xadrez na cidade de São Bernardo. Tanto que grandes enxadristas brasileiros saem de São Bernardo do Campo. O profissional de relações internacionais vai atuar numa secretaria de relações internacionais de um município e vai fazer essa proposição de projetos, essa avaliação, ou mesmo o próprio processo de fazer essa irmandade entre as cidades. Então, tem várias coisas que o profissional de relações internacionais pode fazer no município, independente do tamanho do município. Então, municípios menores poderiam. Quando a pessoa pensa em relações internacionais, acha que a pessoa só vai poder trabalhar numa empresa multinacional ou num cargo de diplomacia, né? E não é bem assim, dá para trabalhar no município mesmo. Dá para trabalhar no município. E assim, na minha opinião, eu acho que especialmente os municípios menores deveriam dar um espaço para as relações internacionais municipais, justamente porque eles conseguiriam se beneficiar muito com isso. Poderiam beneficiar muito a população. E assim, por enquanto a gente vê no Brasil só grandes cidades com profissionais nessa área dentro do município, com secretarias de relações internacionais, o que é uma pena. Dentro do terceiro setor, o profissional de relações internacionais pode trabalhar nas ONGs, pode trabalhar em organismos internacionais, então, e trabalhar na ONU, na FAO, na Unesco, como funcionários dessas organizações, a parte de administrativo ou de prestação de algum trabalho, mas também pode trabalhar em ONGs aqui mesmo, por exemplo, com busca, por exemplo, de editais de financiamento. Então, tem uma organização internacional, lançou um programa, um projeto, e olha, funciona, a minha ONG se adequa, então eu consigo buscar financiamento internacional para os meus projetos dessa ONG, por exemplo. Então também é uma área que de repente um profissional que mora no interior, aqui em Salto ou em Itu, e não quer sair dessa vida de qualidade de vida que a gente tem aqui, que é muito diferente de São Paulo, conseguiria trabalhar no terceiro setor, aí dentro daquela sigla de ESG, também dentro da sigla de ESG, com projetos e com financiamento externo desses projetos. E dentro das empresas multinacionais ou das empresas nacionais que querem se internacionalizar, que querem se expandir,
A gente tem um profissional que vai atuar com negociação, com parcerias, com projetos, com expatriamento de pessoas. Então, eu trabalho numa empresa que tem uma filial, ou a minha empresa brasileira, ela tem uma filial na Argentina. Eu preciso mandar um engenheiro para lá. Então, toda a parte da administração do processo de você mandar esse engenheiro é um profissional de relações internacionais que vai fazer. O contrário é o mesmo. Eu estou aqui numa empresa que ela é alemã aqui no Brasil. E vai vir um engenheiro, vai vir um diretor, vai vir alguém da Alemanha para cá. Todo o processo, a parte brasileira desse processo de trazer essa pessoa é feito por um profissional de relações internacionais. Olha só como eu tô aprendendo bastante hoje. Em algumas empresas a função até extrapola um pouco, porque aí o que essa profissional vai fazer? Justamente por conta do domínio do idioma e da cultura, vai apresentar o Brasil para essa pessoa. Então vai ajudar a escolher casa, vai ajudar a escolher escola para os filhos, vai ajudar a esposa ou o marido a se colocar profissionalmente aqui. Tudo para que esse profissional estrangeiro, quando venha para cá, consiga focar apenas no trabalho dele. E seja bem acolhido. Bem acolhido. E Denise, atualmente você leciona Relações Internacionais em quais instituições? Atualmente eu leciono Relações Internacionais em Itu, na FADITU, onde eu sou coordenadora de curso, e em Sorocaba, na Atom. As duas faculdades têm pontos bastante interessantes, porque o curso de Relações Internacionais é amplo, como eu te falei, tem várias opções de atuação e tem vários direcionamentos. Então é legal que, por exemplo, a Atom, ela tem um direcionamento muito voltado para empresas, para internacionalizar empresas. E a FADITU tem um lado muito interessante voltado para o direito. Então, para o direito internacional, para a parte de migrações, para a parte de refugiados, para a parte do terceiro setor, essa questão que eu te falei dos municípios. Então, as duas têm focos muito diferentes e as duas são excelentes cursos de relações internacionais. E Denise, uma curiosidade, quando que você passou a se interessar por questões internacionais? Então, eu fui por um lado bastante incomum, porque eu de criança, eu convivia com a minha família, o meu pai é radioamador, então na minha casa sempre teve um Mapa Mundi, e eu sempre ficava ali escutando as conversas que ele tinha no rádio, muitas vezes em espanhol, e depois ele vinha e contava. Eu falei hoje na Finlândia, eu falei hoje na Suíça, eu falei na Argentina, e contava um pouco, daí vinha contar, mostrar pra mim no mapa onde é que ficava, contar o que tinha de interessante. Então foi uma coisa que foi me despertando uma curiosidade muito intensa dessa questão de o que tem pra fora do Brasil, o que são esses outros pontinhos coloridos no mapa, né? Que legal, ele abriu o mundo pra você, né? E a gente teve logo cedo a oportunidade de viajar, que uma família de assim, muito amigos dos meus pais, tanto que são até padrinhos do meu irmão caçula, ele foi expatriado. Ele foi pra Alemanha, na época ainda da Guerra Fria, durante a Guerra Fria, e meus pais fizeram ali, juntaram dinheiro para ir visitá-los. Ele ia ficar 1 ano lá, nessa metade desse momento, quando eles foram, a esposa estava grávida, a bebê nasceu na Alemanha, então logo com a bebê pequena, meus pais resolveram ir também para ajudar eles com uma criança pequena, e foi a família inteira. Eu tinha 5 anos. Sua primeira viagem internacional. Viagem internacional foi com 5 anos para a Alemanha Ocidental, porque na época estava dividida. E depois disso, aí soma com o rádio, aí soma com... Eu sou membro do Movimentos Focolares, então também fui viajar para fazer um congresso de adolescentes na Itália. Desde os meus 10 anos de idade, eu fiquei pegando... Desde os meus 7 anos de idade, eu fiquei pegando no pé dos meus pais que eu queria estudar inglês. Eles só me liberaram depois dos 10 anos que eles falaram, agora não tem risco de você confundir com o português. Hoje a gente sabe que não funciona assim, mas eles me seguraram até os 10, para ter certeza que eu ia falar português direitinho e depois o inglês. Então, inglês foi a primeira língua que você aprendeu? Foi a primeira língua que eu aprendi. E depois vieram quais outras? São 5, né? Depois veio o espanhol, depois veio o francês, aí já na faculdade, o alemão, que eu estudei um pouquinho, que uma vida inteira não basta para você estudar alemão, e eu estudei, assim, proporcionalmente muito pouco. E o italiano veio depois, mas de um jeito bastante afetivo, porque a minha mãe foi buscar estudar italiano por conta de interesses dela.
E aí ela, pra treinar, como não tinha ninguém com que falar italiano, ela falava em casa, mas assim, falava com o cachorro, a gente perguntava as coisas pra ela respondia em italiano, a gente que se virasse pra entender. Porque ela queria treinar. E aí ela foi ensinando pra gente e depois a gente foi buscar aprender italiano também. Então em casa todo mundo fala, até o cachorro. Ô Denise, você fala 5 línguas, você fez 3 faculdades, até vou ler aqui, Relações Internacionais na PUC, Ciências Sociais na Unicamp, Letras pela FAEP, fez mestrado pela Unicamp, né, em Relações Internacionais e agora está fazendo Direito. Então, estudar para você é uma paixão ou uma compulsão? Eu acho que é um pouco de tudo, um pouco de paixão, um pouco de obsessão. Porque se você não tá apaixonado, mesmo que você tenha uma compulsão ali, você desvia, eu acho. E mesmo que se você não tem ali uma obsessão por aquilo, mesmo que você goste muito, você também desvia. Então eu acho que é um ponto aí que é um pouco de tudo mas assim, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E eu acho também que eu sou muito boa em várias coisas. Então não é que eu me sinto assim, eu me encaixei só em relações internacionais. Eu me encontrei só nas aulas de inglês, né, na letras. Ou eu me encontrei só com ciência política, né, porque na Unicamp tem isso, você faz o curso de ciências sociais, da metade pra frente você se especializa. Então você escolhe antropologia, sociologia ou ciência política. Aí eu fui pra ciência política. E também não posso dizer que eu me encontrei ali. Também não me encontrei 100% no direito. Então eu fico imaginando assim, a partir daí, qual que vai ser a próxima? Porque eu gosto de várias coisas. São muitos interesses. São muitos interesses. E aí, como eu comecei a perceber essa oportunidade de fazendo faculdades e de me aprofundar nessas coisas, eu vou me aprofundando. Então eu vou gostando, me aprofundo, uso uma coisa na outra. Então eu uso coisas de relações internacionais, por enquanto eu estou estudando, né, ainda nos estudos com direito. Eu apresentei o meu trabalho de curso no ano passado e o meu tema foi o Tribunal Penal Internacional. Então liguei relações internacionais com o direito penal. Trabalho com ciência política, com política internacional, voltado para relações internacionais. Então acaba que eu passo por tudo eu ponho relações internacionais. Denise, posso explorar seus conhecimentos em relações internacionais aqui então? Pode, vamos lá. Então, o conflito na Ucrânia começou em 2014 com a anexação da Crimeia pela Rússia, né? Mas há 2 anos se intensificou com batalhas, com muitas mortes. Você vê a possibilidade de um acordo de paz iminente, ou você acha que ainda demora isso? Bom, um acordo de paz é a única saída que a gente tem. Então a gente ou vai ter um acordo de paz ou a gente vai continuar com uma guerra muito longa por muito tempo. A dificuldade é que, dado 2 anos após o início do conflito, tanto que a Rússia já ocupou da Ucrânia, para ter efetivamente um acordo de paz, a Ucrânia teria que ceder território. E isso vai ser muito difícil de acontecer. Ao mesmo tempo, vai acabar um pouco a capacidade da Ucrânia de reagir, porque a Ucrânia já esgotou o seu poder bélico. Ela está dependendo de auxílio de França, de Alemanha, de Estados Unidos. Então, para se manter como um combatente ativo. A Rússia, por seu lado, também esgotou um bom tanto da sua capacidade. Certo, a Rússia tem armas nucleares. A Ucrânia, no final da Guerra Fria, era o país que saiu com mais armas nucleares, fez um acordo com a Rússia de proteção. Então a Rússia tomou conta dessas armas nucleares por conta de manutenção, prometendo a proteção da Ucrânia. Irônico. E então a Rússia tem um conjunto de armas nucleares imenso. Mas armas táticas, armas técnicas que não são armas nucleares, tá no número finito, até porque a Rússia está há 2 anos sob um bloqueio econômico grande. Então, vai acabar também esse poder da Rússia de ataque em algum momento. A Rússia tem comprado armas da Coreia do Norte, tem comprado armas da China, tem alguns acordos aí com o Irã, que são países que estão sob bloqueio. Até a Venezuela está entrando por esse caminho também.
Então, países que estão sob bloqueio do mundo estão se aliando com a Rússia. Com a Rússia. Porque a Rússia também está sob bloqueio, né? Então eles não têm mais nada a perder. Uhum. Aí a Ucrânia está com apoio europeu de alguns países, de quem consegue também dispor de armas, e dos Estados Unidos, do Biden. Do Biden. Então, a depender do resultado da eleição americana, a gente tem um entendimento de como é que pode se desenrolar o futuro da guerra. Se de repente a gente chega a Ucrânia vai ter que ceder o território e pronto, porque não tem mais fôlego para a guerra, porque o Trump cortou o auxílio. Que essa eleição só em novembro, né? Só em novembro. Então, nós podemos dizer que, por exemplo, você não vê uma solução aí nessa guerra, um acordo de paz, pelo menos até novembro. Até o ano que vem. Até o ano que vem. Muito difícil. Difícil, né? Muito difícil. E o território da Ucrânia, ele faz parte da doutrina russa de segurança. Então, se você olhar o mapa, pega aquele mapa físico que tem as montanhas, os rios, da Ucrânia até Moscou é uma grande planície, é uma reta só. Então, se você coloca um tanque, coloca uma tropa, eles vão, é muito fácil de chegar, não tem barreiras naturais, não tem um grande rio que impeça ou que dificulte, uma montanha que dificulte. Então, em termos geopolíticos, para a Rússia, é muito importante ter a Ucrânia do seu lado, como aliado forte. Porque vai ser a bucha de canhão. É a Ucrânia que vai apanhar primeiro para defender a Rússia. Agora, se a Ucrânia está se colocando para o lado da Europa, está se colocando para o lado da OTAN, a Rússia fica desprotegida, se sente desprotegida. Então, não estou querendo justificar a ação do Putin, porque é injustificável, mas é um posicionamento que a gente precisa entender para olhar por que o Putin fez isso. Porque, assim, se você olha toda a estrutura de poder que o Putin construiu nos últimos anos, para ser, inclusive agora para ser o líder russo com mais tempo no poder, na história, não dá para dizer que o cara é burro. Que ele se empolgou e resolveu invadir a Ucrânia, que ele acordou com dor de barriga e falou, vou invadir a Ucrânia. Uhum. Não, é uma situação pensada, uma situação analisada. O que ele não contava era que o mundo ia apoiar a Ucrânia, então que ia levar tanto tempo assim. Mas que foi uma ação estruturada, foi. Pensada, foi. Foi pensada. E Denise, as informações são muito desencontradas quanto ao número de mortos, né? A gente ouve falar 30 mil, 40 mil, porque nessa guerra, a guerra de informação também é muito grande, né? Vou chover no molhado com a história de que dizem que numa guerra a primeira coisa que morre, o primeiro morto é a verdade. Porque é muito comum essa guerra de narrativas. Então, às vezes é só um blefe. Porque eu tô com tantos mil soldados, tantas bombas, pra ver se o outro lado fica com medo e amarela. Sim. Ou então também, faço isso pra conseguir apoio daqueles que vão entrar na guerra para ganhar, do lado vencedor. Então se a Rússia tá com tanto poder assim, eu vou entrar do lado da Rússia porque a Rússia vai vencer. Ou a Ucrânia tá com apoio da Alemanha, da França, dos Estados Unidos. Opa, se eu for apoiar alguém, eu vou apoiar a Ucrânia porque ela tá com apoio dos Estados Unidos. Toda vez que os Estados Unidos entrou numa guerra europeia, o lado que os Estados Unidos entrou ganhou a guerra. Então vou entrar do lado vencedor. Então também tem isso. Mas ao mesmo tempo, tem muito do próprio propaganda interna. O meu lado está vencendo a guerra, olha só, povo, nós estamos vencendo a guerra. E a gente acaba vendo, tendo que olhar para as duas informações e filtrar muito, porque tanto Ucrânia quanto Rússia entraram nesse jogo de guerra de informação. Não existe aí nenhum organismo internacional que esteja muito focado em contar, em absorver, entender e transparecer isso pra gente, porque eles têm mais coisa pra fazer, tem muito serviço. O organismo internacional é aquela instituição que tem muito trabalho, pouco financeiro e pouco apoio. Então, eles fazem ali meio que o que dá. A ONU mesmo tem um orçamento deficitário, a ONU, que é a ONU, tem um orçamento deficitário, depende da doação dos países para manter o seu orçamento, e todas as decisões, elas precisam de uma maioria.
E no acaba caso, sendo lento esse acaba processo, sendo muito né? lento, porque até você conseguir fazer com que todos os 190 e tantos países aceitem aquela decisão, concordem com aquilo, ou se for para o Conselho de Segurança, pior ainda, porque a decisão ela precisa ter aprovação, ou pelo menos a abstenção, dos 5 países membros permanentes, entre eles Rússia e Estados Unidos. Então, existe uma paralisia decisória na ONU que chega a ser assustadora. A guerra em Israel começou há 6 meses e até agora não se chegou a um acordo. E o premier Netanyahu só vem escalando a violência ali contra os palestinos. Tudo bem, foram os palestinos que começaram, né, com o ataque do Hamas sobre Israel. Mas a gente está vendo que a violência por parte de Israel está sendo maior, não é? Você vê luz no fim do túnel desse conflito em Israel? Você está me fazendo só perguntas espinhosas. Aproveitando seus conhecimentos, né? Então, esse conflito entre Israel e Hamas é um conflito que remonta, se a gente for ser muito, muito, muito purista, ao Império Britânico. Final do século XIX, a ocupação daquela região, a ocupação da região como um protetorado britânico. Desde então, a gente começa a ver um interesse, desde o final do Império Britânico, a gente começa a ver o interesse dos judeus de retornar, mas já tinha gente ali que foi realocada pelos britânicos. Então, óbvio, você tem um território livre, sem ninguém, alguém vai ocupar. O Império Britânico colonizou aquela região, realocou algumas pessoas, algumas famílias naquela região, mas manteve o seu poder ali. Quando houve a descolonização pós-guerra, eles ainda seguraram aquela região um tempo. Então não é que houve uma independência, como houve, por exemplo, na Ásia, na Índia, nos países da África. Não houve. Foi um soltar aos poucos. Os judeus começaram a migrar, mas no começo essa migração ela estava pequena. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, que aí começou migrações em massa. Porque também se percebeu o seguinte, é um povo que estava sem território, é um povo que estava desprotegido. Então, você tendo um território, você consegue organizar uma proteção para aquela população. Sim. Se a população não tem território, ela fica à mercê do território em que ela está. Veja, por exemplo, os curdos no Iraque. Na época do Saddam Hussein, o Saddam Hussein testava armas químicas, testava armas até de destruição em massa na população curda. E eles vão reclamar para quem? Então, tem uma população com uma necessidade de ser protegida. Aí, uma das primeiras reuniões da ONU foi justamente a proposta de solução para esse problema dos judeus. Então, vamos criar um Estado judeu. Mas o que a gente faz com as pessoas que já estão lá? Com os palestinos que já estão lá? Com os árabes que já estão lá? Então, vamos criar 2 estados, porque não foi feita uma independência ainda. A gente cria 2 estados, um fica para os judeus, um fica para os palestinos. O mapa já bonitinho, organizado, quem faz a presidência daquela sessão é o brasileiro Oswaldo Aranha. Então, o Brasil acaba tendo até uma responsabilidade muito grande, histórica, com a questão da solução dos 2 estados. E, aos poucos, os árabes não concordaram, aos poucos eles foram organizando resistências, os árabes, mas não os árabes palestinos, os árabes em torno. Tá. Então eles organizaram resistências a algumas guerras territoriais propostas pelos árabes, pela Síria, pelo Egito, e os israelenses retrucaram essa guerra e foram ocupando mais territórios. E aos poucos eles foram ocupando territórios, tanto que o que seria o território original dessa solução de 2 estados, hoje o que cabe à Palestina é muito, muito menor. É ínfimo, né? É um cantinho lá, essa faixa de Gaza. A faixa de Gaza, ela é uma tripinha, né? Eu né? ia falar tripinha, mas não sabia se eu podia falar tripinha na frente da câmera. Claro que pode. Ela é uma tripinha mesmo, super, super cheia de gente, uma concentração de população imensa e pequena, estreita e não muito comprida. E a Cisjordânia do outro lado também, uma concentração humana muito grande. Mas que
não condiz com o que tinha sido originalmente organizado. O que a gente tem hoje, agora nesse conflito de hoje, é o Hamas, que é um grupo que é considerado terrorista por muitos estados, mas que governa a faixa de Gaza, e a autoridade palestina governa a Cisjordânia. Então são grupos que são rivais entre si. Eles fizeram aí um ataque terrorista horrendo, atacou gente civil que não tinha nada a ver com isso, que um monte de estrangeiro que estava ali, jovens, então, não tem justificativa, não tem o que explique. Mas com o objetivo de causar um susto, causar um problema, mostrar que, olha, nós estamos aqui, estamos descontentes. Porque eles já passaram por centenas de processos e de invasões e violentíssimas. Então, para você ter uma ideia, um palestino que trabalha em Israel, por exemplo, como uma empregada doméstica, como um pedreiro, como qualquer coisa, um lavador de prato num restaurante, para você sair da casa e ir para o seu trabalho, você precisa passando por pontos de controle, você precisa apresentar a sua autorização de circulação. Então, que vida é essa? A única solução possível que, assim, grande parte dos internacionalistas do mundo enxerga é que seja retomada essa solução de 2 estados, porque aí você dá território para os dois grupos e eles que cada um administre o seu. Do jeito que está hoje, Israel tem controle de água, tem controle de energia elétrica, tudo, tem controle de tudo, em cima de um território que os palestinos dizem governar. Mas, imediatamente, nesse exato momento, o que a gente tem de solução passaria por um cessar-fogo que foi aprovado pela ONU, mas que Israel não respeitou, não acatou. Talvez, aí me dói muito falar como internacionalista, como alguém que preza pelo direito internacional, pelos direitos humanos, uma coisa que eu enxergo que está ficando muito claro dentro da política do Netanyahu é que ele vai parar a hora que ele tiver tirado os palestinos da faixa de Gaza. Tirado ou expulsos para o Egito, ou debaixo da terra. Que é uma limpeza étnica. É um crime contra a humanidade. A população israelense tem começado a fazer protestos. Porque eles mesmos estão vendo que tem alguma coisa errada, uma coisa desproporcional. Então, o sistema internacional praticamente todo está hoje pressionando Netanyahu por um cessar-fogo. Mesmo antigos e fortes aliados de Israel têm pressionado por um cessar-fogo, até por conta da própria situação política do Netanyahu. Né? O Netanyahu, quando entrou no poder, ele estava começando a ser investigado por corrupção. E essas investigações andaram um pouco, ele está sendo processado. Se ele não se manter no poder, ele vai preso. Então, um jeito de alguém se manter no poder é estar numa guerra, ou prolongar uma guerra. Porque aí, que país em guerra vai parar para fazer eleição? Então, também é uma estratégia dele. Política. Né? E aí, se ele consegue ganhar o território da faixa de Gaza, ele ainda sai dessa guerra como um herói. Denise, vamos falar sobre uma terceira guerra que eu queria falar com você, que é uma guerra não armada, que é essa guerra que a gente já até falou aqui, que vai acontecer até novembro, nas eleições presidenciais, a guerra Biden versus Trump, né? Como que você vê essa disputa? Só assunto light, né? Então, é uma disputa que está remetendo a essa polarização que boa parte do mundo está vivendo. Então, a gente vê a direita e a extrema-direita ganhando força, a esquerda também tentando se manter, se posicionar, mas a gente vê cada vez mais a extrema-direita ganhando força, engolindo a direita e entrando nesse conflito mesmo, até direita e esquerda, daria para dizer, ou talvez até mais complexo que isso, eu acho. E nos Estados Unidos também não é diferente. O Trump é uma força muito forte nos Estados Unidos. Ele utiliza muito a mídia, muito de fake news, muito de algoritmo de redes sociais, então ele conhece, ou equipes dele conhecem muito bem algoritmos de redes sociais, então ele está sempre fortalecendo
aquela pessoa que concorda com o que ele fala. E, ao mesmo tempo, radicalizando aquelas pessoas que concordam com o que ele fala, usando algoritmos de redes sociais. E o Biden, ele demorou muito tempo para entender que a eleição Biden-Trump lá atrás não terminou. Pelo menos para o Trump e para os trumpistas, aquilo continuou. Então, ele desligou um pouco dessa chave eleitoral e deixou o Trump trabalhar nessa eleição. Porque ele tinha um país para presidir, né? Ele tinha que trabalhar, ele tinha um país para governar, e o Trump não tinha nada desse trabalho nesse momento, né? Então o Trump saiu muito na frente na campanha, tanto que poucas vozes que quiseram concorrer com ele nas primárias do Partido Republicano não tiveram nem chance, saíram já nas primeiras prévias. E o Biden demorou muito tempo. O Biden parecia que estava se esforçando para perder a eleição. Agora que ele acordou, e agora ele entrou numa seguinte situação bastante tensa. Olha o problema. Voltando a falar de Israel agora. Existe no orçamento americano uma parte do orçamento que é destinada à segurança de Israel. Então, todos os anos, desde a criação do Estado de Israel, existe no orçamento americano esse setor. Tá, essa destinação de verba. De dinheiro dos contribuintes americanos. Que vai para o governo israelense para uso militar. Tudo bem, a gente sabe que daí o que eles vão fazer com essa verba? Eles vão comprar armas dos Estados Unidos. Então, não está saindo assim à toa do orçamento americano, não está saindo assim à toa do bolso dos americanos. Volta. Mas, ao mesmo tempo, com todas essas notícias, a forma como essa guerra está sendo conduzida, a disparidade de forças entre Israel e palestinos, os americanos, ou parte significativa dos americanos, inclusive de direita, inclusive republicanos não tão radicais, começou a ficar incomodada com esse orçamento, com essa destinação, com o apoio que os Estados Unidos estão dando para a guerra. Então, o Biden achou ali um nicho. Então foi aí que ele começou a alfinetar o Netanyahu, que a gente tem visto aí nos últimos 2 meses, a princípio bem devagarzinho, né? Bem simples, assim, de levinho, e agora mais firme, mais forte, com o detalhe, a previsão orçamentária continua lá. Eles continuam mandando dinheiro, mas no discurso o Biden está se colocando contra as ações do Netanyahu. Para quê? Para que parte da população americana que é contra a guerra reconheça nele o cara que é contra a guerra. Então é uma estratégia de campanha. Na verdade, na prática, não tem nada a ver com Israel, é uma estratégia de campanha. Mas até novembro tem chão, né? Até novembro tem chão. Não dá pra fazer previsão nenhuma, né, Denise? Não dá pra fazer previsão nenhuma. E o Trump tá cada vez mais forte e tá se colocando no debate. E o Biden, o Biden também tem uma outra questão, que é a idade. Apesar dos dois terem idades parecidas, o Biden parece que deixou transparecer mais a idade. Então, começou já no primeiro ano de governo, uma discussão mas será que ele tem idade? Será que ele aguenta? Será que ele tem sanidade mental? Será que ele não tá ficando gaga? Porque aí logo no começo, nos primeiros meses de governo, ele ainda ele tem acho que 2, se não são 2 ou 3, se não é Border Collie, é Golden, que são cachorros grandes, que ele foi levar passear e se embananou com os cachorros. Quem tem cachorro e sabe levar passear, você sabe que você não leva o cachorro passear, o cachorro que te leva. E ele caiu, sofreu um tombo, ficou um tempo ali mancando, e aí já fala, não, ele tá velho, ele tá senil, ele tá gaga, ele caiu sozinho. A justificativa oficial foi o que o cachorro derrubou, mas será que ele se deixou derrubar? Ou tá tão ruim que o cachorro passou por cima? Então enfraqueceu isso muito nele também. É uma guerra de narrativas também aí, né? É uma guerra de narrativas também aí. Ufa, quanta informação, Denise! E eu soube que além das aulas de relações internacionais, você leciona inglês também, né? Fala pra gente um pouquinho dessas aulas, onde você leciona. Então, eu comecei a lecionar inglês como um complemento de renda, lá atrás, na época da faculdade, justamente ajudar a pagar xerox, ajudar a pagar festa. E aí, pausei aquilo por um tempo,
fui trabalhar, fazer estágio num colégio em São Paulo, no Colégio Bandeirantes, dando aulas de relações internacionais, e aí dali surgiu a ideia de dar aulas. Dizem que o bichinho pica, né? Entrou em sala de aula com o professor, o bichinho pica, você não sai mais. Esse é um problema. Ou não. E agora, recentemente, 2019, eu comecei a dar aula pelo método Wörlitz, que é o método criado pelo Getúlio aqui de Itu, o Getúlio Chanoski, que é um método que é muito interessante, porque desde do primeiro livro, do básico, a pessoa já começa, pelos exercícios propostos, pelo estilo do método, a ter que arriscar algumas frases. Então a pessoa começa a ganhar uma confiança de, olha, eu consegui falar, eu falei aquilo. Então ela começa a arriscar outras coisas. Então no final do primeiro livro, a pessoa já está falando mais. Que já vai empolgando. Já vai empolgando. Então eu comecei a ver que, diferente das outras aulas que eu dava, com esse método as pessoas falavam e as pessoas ficavam confiantes. Então eu comecei a aprofundar um pouco mais nisso. E aí eu fui fazer também a faculdade de letras, a licenciatura em letras. Surgiu a oportunidade de eu dar aula num colégio infantil para fazer contraturno bilíngue. Eu fiz isso por 2 anos. Depois disso, eu continuei aí com aulas particulares, principalmente agora para adultos. Então, online. Então, quem quiser, tamo aí. Porque o online facilitou muito nesse sentido. Porque a pessoa tem um tempinho, mas ela não precisa sair de casa, não precisa sair do escritório. Ela faz aquele horarinho e já continua o dia. Não precisa se deslocar. Então facilitou muito. E aí eu tenho a turma de básico, livro 1, até o avançado e o avançado business. Que é um livro que é sensacional, o Avançado Business, porque eles são textos ligados a negócios. Então, a história do Starbucks, a história da Chrysler, perguntas ligadas aos temas, momentos para você debater, para você discutir, expressões de negócios, muito legal. Denise, então deixe seu contato, né, para quem quiser uma aula de inglês, deixe seus endereços digitais, porque você costuma postar muitos vídeos falando sobre essas questões internacionais nos seus canais, né? Deixa aqui os endereços contato e para aula de inglês e os endereços digitais. Então, para falar sobre aula de inglês, você pode mandar um WhatsApp no 11 97637 4448, ou então no Instagram @teacherdeniselicia. E tem o meu Instagram de relações internacionais, que é o @profdeniselicia. E no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que eu coloco temas mais longos, algumas coisas mais específicas de relações internacionais, a história de alguns acordos, um pouco dessas histórias, desses conflitos, com vídeos um pouco só mais longos, são vídeos de 5 minutos, que é o Professora Denise Elicia. Denise, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, obrigada por todas essas informações que você nos trouxe. Hoje ficamos conhecendo, né, o que faz um profissional de relações internacionais, e depois pudemos comprovar pelos comentários que você fez das guerras aí atuais, que são a da Ucrânia, de Israel, e a guerra eleitoral nos Estados Unidos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite e sigo sempre à disposição. Obrigada, viu? E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Até sexta que vem.